Bom, galera, tô chegando com tudo na tarde e noite desta sexta-feira com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Vou falar sobre o próximo jogo do Flamengo, vou falar também sobre a situação envolvendo desfalques que o Flamengo vai ganhar neste mês de setembro. O Flamengo já tem aí desfalque confirmado, situação envolvendo Georgiano de Arrascaeta e Guilherme Varela. O Flamengo pode ter mais desfalques. Vou falar sobre o próximo jogo da Libertadores. Gabigol, Gabigol e Thiago Maia vai ficar de fora dessa partida, além dos jogadores que já estão aí, suspensos para o jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores da América. Vou falar também sobre a situação envolvendo o nosso garoto Vitor Hugo, Vitor Hugo aí que está na lista, no top 5 das maiores promessas do mundo. Só para vocês terem uma ideia, do mundo. Vou falar também sobre a situação envolvendo as palavras do vice-presidente de futebol Marcos Braz, que abriu o jogo sobre tudo o que aconteceu nas negociações para poder contar com o Oscar e não conseguiu. Você vai ficar por dentro de tudo. É claro, a partir de agora, já convido você que ainda não é inscrito em nosso canal, deixa aquele teu like marotá, se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos, que é muito importante para você poder ficar por dentro de tudo e sempre receber as notificações. Se inscreve e ativa a notificação, beleza? Bom, já começo falando sobre o próximo jogo do nosso Mengão queridão. Flamengo e Ceará acontece neste próximo domingo. E o Flamengo vai com um time, eu posso falar assim, um pouco aí misto entre relação aí a alguns jogadores que não vão para o jogo da próxima quarta-feira diante do Vélez, o jogo da volta das semifinais da Copa Libertadores da América diante do Vélez na próxima quarta-feira. A situação envolvendo Gabigol e Thiago Maia é o seguinte: jogadores que estão pendurados com o segundo cartão amarelo não serão relacionados. Essa é a informação que temos, além de Léo Pereira e também Davi Luiz, que já estão suspensos, receberam o terceiro cartão amarelo na última quarta-feira, não vão para o jogo, não estão à disposição do técnico Dorival Júnior. Sendo assim, 4 jogadores fora do próximo jogo, 4 titulares absolutos fora da próxima partida, o jogo da volta das semifinais da Copa Libertadores na próxima quarta-feira. E por outro lado, o técnico Dorival Júnior deve utilizar esses jogadores no jogo de domingo, diante do Ceará pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está vivo na briga do Brasileirão. O Flamengo não deixou de lado o Brasileirão. O técnico Dorival Júnior deixou isso muito bem claro. Vamos seguir buscando sempre os resultados até chegar lá. O Brasileirão também vamos tentar conquistar o título do Brasileirão. Então assim, Flamengo, no próximo domingo, 11 horas da manhã, sem sombra de dúvidas, o técnico Dorival Júnior deve utilizar Gabigol, Thiago Maia, Davi Luiz, o Léo Pereira também para esse jogo diante do Ceará no próximo domingo, beleza? Já falando de desfalques do Flamengo, olha só, deixa eu falar sobre a situação que está acontecendo, sobre a situação envolvendo convocações para as seleções, seleção do Uruguai e também a seleção brasileira. Nesta sexta-feira, o Uruguai divulgou a lista de jogadores que foram aí acionados, convocados para os amistosos que acontecem no próximo dia 23 e 27 de setembro. Guilherme Varela e Arrascaeta estão convocados. Sendo assim, irão desfalcar o Flamengo no jogo diante do Fortaleza no dia 28. Isso porque o Uruguai joga no dia 27 e no dia 28 o Flamengo joga diante do Fortaleza. Então assim, o Guilherme Varela e Arrascaeta desfalca o nosso Mengão queridão. Já a situação envolvendo a seleção brasileira também joga no dia 23 e também no dia 27. Brasil e Gana, Brasil e Tunísia. Estes dois jogos, sendo assim, com certeza o técnico Tite deve convocar alguns jogadores do Flamengo. Tem a situação de Gabigol, tem a situação também de Everton Ribeiro, que vem jogando, melhorou muito o Everton Ribeiro, vem jogando muito aí o Everton Ribeiro. Tem a situação do Pedro, sem contar com o Pedro, que o Tite está de olho no Pedro e o Flamengo deve ganhar mais desfalques para os jogos. E caso tenha jogador brasileiro convocado pelo técnico Tite para esses jogos amistosos que acontecem no dia 23 e 27, a situação envolvendo o Flamengo é o seguinte: o Flamengo vai ficar desfalcado contra o Fluminense, tá? Deixa eu ver aqui a data, contra o Fluminense no dia 18 e contra o Fortaleza no dia 28. Flamengo aí desfalcando caso o Tite convoque aí jogadores do nosso Mengão queridão. Eu acredito que o Tite vai levar
o Pedro para esses dois jogos amistosos aí, né, os últimos jogos antes da Copa do Mundo do Catar, que acontece agora em novembro, beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo, rapaz, as palavras do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Marcos Braz abriu o jogo e contou tudo o que aconteceu desde o início em relação às negociações para ter Oscar no nosso Mengão queridão. Mas a janela se fechou, não deu, tentou até as últimas horas, as últimas 48 horas, como o vice-presidente de futebol Marcos Braz mesmo revelou. Tentou, não conseguiu a liberação do clube chinês. Em entrevista ao Chala Podcast, ele disse o seguinte, olha só. Soubemos que o jogador, por uma escolha pessoal, estaria voltando para o Brasil até o fim do ano. E eu, como dirigente do Flamengo, não é o que eu quero ou deixo de querer. Eu tenho a obrigação de entender a situação desse jogador. Ele estava na China, veio para o Brasil e simplesmente só iria voltar em janeiro. Imagina, um jogador de alto rendimento, com 30 anos, nenhuma lesão, não tem punição da FIFA, apto a jogar. Não existe, ele não está em campo, disse Marcos Braz antes de completar. Ele queria de fato vir. Começamos a construir uma negociação para ele, pelo menos treinar aqui no Flamengo. E em determinado momento, começamos lá com os intermediários a conversar sobre a possibilidade de se ter uma liberação do clube chinês para ele treinar e jogar no Flamengo. O tempo foi passando, as janelas de inscrições no campeonato foram fechando, até que teve o dia D, há umas 3 semanas, onde tentamos nas últimas 48 horas e os chineses fizeram a opção de não liberar. Eu não concordo com a ação deles, mas tem de respeitar o que trataram com o jogador, cumpriram. Disse aí Marcos Braz em relação, né, a Oscar, o clube chinês, e também aí, né, o interesse do Flamengo. O Flamengo queria muito, né? O jogador também queria vir, o Flamengo também quis muito, tentou até as últimas horas conseguir a liberação de Oscar, mas os chineses não liberou. Quem sabe aí um futuro próximo Oscar possa pintar no nosso Mengão queridão, né? Vamos ver o que deve acontecer. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo, rapaz, o nosso garoto Vitor Hugo, que está arrebentando, né? Garoto aí, jovem promessa, revelação do nosso Mengão 2022 e está no top 5 das maiores promessas do mundo. O nosso garoto Vitor Hugo. Primeiro lugar está Pablo Gavi, do Barcelona da Espanha. Segundo lugar, Gabriel Slonina, de Chicago Fire dos Estados Unidos. Terceiro lugar, o Daniel Kadiakov, do Lokomotiv Moscou da Rússia. E em quarto lugar está o nosso garoto Vitor Hugo. E para completar o top 5 da lista está Ângelo Gabriel dos Santos. Então aí o nosso garoto Vitor Hugo batendo um bolão, promessa, então vai arrebentar esse garoto, mano, vai arrebentar. E a tendência é que ele substitua aí, né, ganhe mais minutos aí, na verdade, em campo, com a saída do Lázaro. Né, ganhe mais minutos em campo com a saída do Lázaro. Situação também envolvendo o Matheus França, que deve aí ganhar oportunidade também, mais ainda agora, com a situação a saída do Lázaro. Tem o Marinho também, então vamos ver o que o técnico Dorival Júnior deve fazer aí, com certeza aí, né, em relação a essa saída de Lázaro e quem deve aí ocupar essa posição aí, né, disputando essa vaga nos profissionais do mais querido do Brasil. Lembrando que o garoto Matheus França pediu recentemente, né, para ajudar o time sub-20 aí, porque não vinha aí tendo muitas oportunidades, mesmo sendo acionado pelo técnico Dorival Júnior, mas é uma concorrência muito grande aí no ataque do nosso Mengão queridão. Daí então Matheus França pediu e foi atendido aí, Matheus França ajudando a equipe sub-20, agora pode ganhar mais minutagem, pode ganhar mais oportunidade no time principal com a saída do nosso atacante Lázaro, que já foi anunciado aí pelo clube espanhol, beleza? Bom, o dia agora foi isso, muito obrigado pela sua companhia, logo logo a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão tá sempre junto aí, então não esqueça, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha os nossos vídeos. Valeu, nação, tamo junto, é nóis, saudações rubro-negras.